Por mais de 2 séculos, os trens foram símbolo de avanço, força e conexão entre povos. Eles cruzaram continentes, unindo cidades distantes e encurtando fronteiras, levando progresso e esperança a lugares antes isolados. O som do apito, o vapor cortando o ar, tudo isso representa não apenas tecnologia, mas também sonhos e conquistas humanas. Mas quando o aço se curva, quando trilhos outrora retos se distorcem sob forças inesperadas, a promessa de segurança se desfaz. O que era caminho de vida pode, em um instante, se tornar trilha de tragédia. Quando a segurança falha e a natureza ou o erro humano tomam o controle, o destino dos passageiros muda para sempre. Uma tempestade, um descuido, um simples detalhe esquecido, tudo pode ser suficiente para transformar uma viagem comum em um pesadelo. Os trilhos se transformam em um corredor para a morte, onde o tempo parece parar e o silêncio é quebrado apenas pelo som do desastre. Mas o que era rotina se torna lenda sombria. Nesta jornada, vamos percorrer acidentes que mudaram a história, eventos que desafiaram a confiança da humanidade na tecnologia e deixaram marcas profundas em famílias, cidades e nações inteiras. Alguns tão conhecidos que ficaram gravados na memória coletiva, inspirando livros, filmes e debates sobre segurança e responsabilidade. Outros, porém, tão esquecidos que parecem ter sido enterrados junto com suas vítimas, suas histórias perdidas no tempo, lembradas apenas por quem sentiu a dor da perda. Mas todos têm algo em comum: a destruição implacável que o choque entre velocidade e fragilidade humana pode causar. Cada acidente é um lembrete de que por trás do aço e da potência há vidas em jogo. Prepare-se para revisitar esses trilhos marcados pelo destino. Os trilhos hoje não levam à estação, levam ao abismo. E é por esse caminho sombrio que vamos seguir agora. 3 de junho de 1998. Uma data que ficaria marcada para sempre na história ferroviária da Alemanha. Era uma manhã comum na pequena cidade de Eschede, no norte do país, quando o destino de centenas de pessoas mudaria para sempre. O ICE 884, orgulho da engenharia alemã, cortava a paisagem verde do norte do país a mais de 200 km por hora. Considerado um dos trens mais avançados do mundo, ele simbolizava o progresso, a eficiência e a segurança do transporte ferroviário alemão. Naquele dia, transportava mais de 200 passageiros, entre executivos, famílias, turistas e estudantes, todos confiantes na tecnologia de ponta que os levava ao destino. Dentro dos vagões, o clima era de tranquilidade. Passageiros liam jornais, conversavam animadamente, alguns cochilavam embalados pelo som suave sobre os trilhos. Outros aproveitavam o conforto do trem para trabalhar ou admirar a paisagem que passava rapidamente pelas janelas. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Até que, de repente, uma das rodas do trem se partiu. Um defeito quase imperceptível, mas fatal, que havia passado despercebido nas inspeções de rotina. O aço, submetido a enorme pressão, não resistiu. Uma peça metálica se soltou e atingiu violentamente a estrutura do vagão, perfurando o piso e causando um estrondo que ecoou por todo o trem. O impacto foi tão repentino que muitos passageiros nem tiveram tempo de reagir. Em questão de segundos, um dos carros descarrilou, saindo dos trilhos em alta velocidade. O trem, ainda em movimento, colidiu com uma ponte ferroviária logo à frente. O choque foi devastador, destruindo a estrutura de concreto e aço. A ponte desabou sobre os outros vagões, esmagando dezenas de pessoas instantaneamente. O cenário era de destruição total. Vagões amontoados, concreto e metal retorcidos, gritos de desespero e pedidos de socorro ecoando entre os destroços. Os sobreviventes descreveram a cena como um verdadeiro terremoto metálico. Muitos estavam em estado de choque, cobertos de poeira e sangue, tentando entender o que havia acontecido. O caos tomou conta do local, enquanto equipes de resgate corriam contra o tempo para salvar vidas. O cheiro de óleo queimado e ferro retorcido preenchia o ar,
misturado à fumaça e ao som das sirenes. 101 mortos, 88 feridos. O acidente de Eschede se tornaria o pior desastre ferroviário da história da Alemanha moderna. O trem mais moderno da Alemanha havia se transformado em poucos minutos em um túmulo de alta velocidade. Uma tragédia que abalou o país e mudou para sempre os padrões de segurança ferroviária no mundo inteiro. Era a madrugada do dia 6 de julho de 2013, em Lac-Mégantic, uma pacata cidade canadense cercada por florestas e lagos. Enquanto a maioria dos moradores dormia, a cidade estava mergulhada em silêncio, interrompido apenas pelo som distante de um trem parado nos trilhos. Naquela noite, um trem de carga gigantesco, com 72 vagões-tanque carregados de petróleo cru, estava estacionado numa ladeira próxima. O maquinista, após realizar procedimentos de rotina, deixou o comboio ali, acreditando que os freios estavam seguros. Mas, por uma falha mecânica e humana, os freios não seguraram. Sem ninguém no comando, o trem começou a se mover lentamente, ganhando velocidade a cada metro. O comboio fantasma, como ficou conhecido, desceu a ladeira em direção ao coração de Lac-Mégantic, atravessando a escuridão da noite sem que ninguém pudesse detê-lo. Ao chegar a uma curva fechada no centro da cidade, o trem descarrilou violentamente. Os vagões-tanques se amontoaram e se romperam, espalhando petróleo por toda parte. Em segundos, uma série de explosões devastadoras transformou a noite em um inferno. O fogo se espalhou rapidamente, engolindo 40 prédios e destruindo o centro da cidade. O calor era tão intenso que quase tudo foi incinerado instantaneamente. 47 pessoas perderam a vida, muitas delas sem tempo de reagir. Os sobreviventes relatam que o chão tremeu como se fosse um terremoto. O estrondo das explosões podia ser ouvido a quilômetros de distância, e o medo tomou conta de todos. O céu noturno foi iluminado por chamas tão altas que a noite virou dia. O desastre de Lac-Mégantic ficou marcado como uma das maiores tragédias ferroviárias do Canadá, mudando para sempre a vida de uma cidade inteira. Se um trem passasse agora na sua cidade carregando petróleo ou produtos químicos, você confiaria na segurança? Comente abaixo. Talvez sua resposta apareça no próximo vídeo. Em 12 de dezembro de 1917, mais de 1.000 soldados franceses voltavam para casa após anos no fronte da Primeira Guerra Mundial. O trem estava superlotado, com vagões improvisados e freios insuficientes. Ao descer a montanha, ele ganhou velocidade demais. O maquinista não conseguiu reduzir. O descarrilamento foi brutal. Vagões de madeira se despedaçaram e incendiaram. 675 pessoas morreram. Muitos foram identificados apenas pelos pertences queimados. O frio cortante daquela noite não foi capaz de apagar o fogo que consumiu vidas e memórias. 14 de janeiro de 1985. O trem vinha lotado, transportando centenas de passageiros. Ao fazer uma curva fechada sobre a ponte do rio Awash, a locomotiva perdeu aderência. 4 vagões despencaram no rio, esmagando e afogando passageiros. 428 pessoas morreram. Até hoje, moradores lembram do som do metal batendo contra a pedra e dos gritos que se misturaram ao som da água. 8 de outubro de 1952. Um trem noturno colidiu com outro parado na estação de Harrow and Wealdstone. Segundos depois, um terceiro trem em alta velocidade atingiu os dois. 112 mortos, 340 feridos. Os socorristas compararam a cena a um campo de batalha. Corpos presos entre ferragens e fumaça sufocante. Em 2 de março de 1944, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, um trem de carga cruzava o sul da Itália, completamente lotado de passageiros clandestinos. Quando entrou no túnel Army, ficou preso por causa da umidade e também da inclinação.
A fumaça das locomotivas a carvão e o monóxido de carbono começaram a encher o túnel rapidamente. Em questão de minutos, mais de 500 pessoas estavam mortas, sem explosões, sem colisões, apenas um silêncio mortal. Em 24 de julho de 2013, o trem Alvia, vindo de Madrid, entrou numa curva a mais de 170 km por hora, mais do que o dobro do limite permitido. Descarrilou com muita violência, lançando vagões e passageiros para fora dos trilhos. 80 mortos, mais de 140 feridos. As câmeras de segurança registraram o momento exato. Um único segundo separou a viagem de uma tragédia. Em 20 de fevereiro de 2002, passageiros cozinhavam dentro do trem usando fogareiros improvisados. Uma faísca acabou incendiando tecidos e plásticos. O fogo se espalhou por 7 vagões em apenas alguns minutos, mais de 370 mortos. Muitos nem sequer tiveram chance de tentar escapar. As chamas iluminaram o deserto e deixaram um rastro de silêncio. Entre o som das rodas no aço e o apito cortando o ar, existe uma linha invisível. Uma linha que separa a segurança da tragédia. Quando essa linha é cruzada, vidas são arrancadas, histórias são interrompidas e cidades inteiras ficam marcadas para sempre. Estes foram apenas alguns dos desastres que assombram a história ferroviária. Se quiser continuar essa viagem pelo lado sombrio do passado, inscreva-se agora. O próximo destino pode ser ainda mais assustador.